Vida e obra de Pietro Ubaldi. Primeira parte. O homem. Pietro Ubaldi, filho de Santi Ubaldi e Lavínia Aleori Ubaldi, nasceu em 18 de agosto de 1886, às 20h30, horário local. Ele escolheu os pais e a cidade onde iria nascer, Foligno, província de Perugia, capital da Úmbria. Foligno fica situada a 18 quilômetros de Assis, cidade natal de São Francisco de Assis. Até hoje, as cidades franciscanas guardam o mesmo misticismo legado à terra pelo grande Poverello de Assis, que viveu para Cristo, renunciando os bens materiais e os prazeres deste mundo. Pietro Ubaldi sentiu desde a sua infância uma poderosa inclinação pelo franciscanismo e pela boa nova de Cristo. Não foi compreendido, nem poderia sê-lo, porque seus pais viviam felizes com a riqueza e com o conforto proporcionado por ela. A senhora Lavínia era descendente da nobreza italiana, única herdeira do título e de uma enorme fortuna, inclusive do palácio Aleori Ubaldi. Assim, Pietro Aleori Ubaldi foi educado com os rigores de uma vida palaciana. Não pode ser fácil a um legítimo franciscano viver num palácio. Naturalmente, ele sentiu-se deslocado naquele ambiente, expatriado de seu mundo espiritual. A disciplina no palácio, ele a aceitou facilmente. Todos deveriam seguir a orientação dos pais e lhes obedecer em tudo, até na religião. Tinham que ser católicos praticantes dos atos religiosos, realizados na Capela da Imaculada Conceição, no interior do palácio. Pietro Ubaldi foi sempre obediente aos pais, aos professores, à família e, em sua vida missionária, a Cristo. Nem todas as obrigações palacianas lhe agradavam, mas ele as cumpriu até a sua total libertação. A primeira liberdade deu-se aos 5 anos, quando solicitou à sua mãe que o mandasse à escola, e aquela bondosa senhora atendeu o pedido do filho. A segunda liberdade, verdadeiro desabrochamento espiritual, aconteceu no ginásio, ao ouvir do professor de ciência a palavra evolução. Outra grande liberdade para o seu espírito veio com a leitura de livros sobre a imortalidade da alma e a reencarnação, tornando-se reencarnacionista aos 26 anos. Daí por diante, os dois mundos, material e espiritual, começaram a se fundir num só. A vida na Terra não poderia ter outra finalidade além daquelas de servir a Cristo e ser útil aos homens. Pietro Ubaldi formou-se em Direito, profissão escolhida pelos pais, porém jamais exercida por ele, e também em Música, qualificação oferecida igualmente por seus genitores. Como autodidata, fez-se poliglota, falando fluentemente inglês, francês, alemão, espanhol, português e conhecendo bem o latim. Mergulhou nas diferentes correntes filosóficas e religiosas, destacando-se como um grande pensador cristão em pleno século XX. Ele era um homem de uma cultura invejável, o que muito lhe facilitou o cumprimento da sua missão.
A sua tese de formatura na Universidade de Roma foi sobre o tema A Emigração Transatlântica, especialmente para o Brasil. Tese muito elogiada pela banca examinadora e publicada num volume de 266 páginas pela editora Hermano Loescher Companhia. Logo após a defesa dessa tese, o senhor Santi Ubaldi deu a ele como prêmio uma viagem aos Estados Unidos durante 6 meses. Pietro Baldi casou-se com 25 anos, a conselho dos pais, que escolheram para ele uma jovem rica e bonita, possuidora de muitas virtudes e fina educação. Como recompensa pela aceitação da escolha, seu pai transferiu para o casal um patrimônio igual àquele trazido pela senhora Maria Antonieta Solfanelli Ubaldi. Este era agora o nome da jovem esposa. O casamento não estava nos planos de Ubaldi, somente justificável porque fazia parte de seu destino, o qual girava em torno de outros objetivos, o Evangelho e os ideais franciscanos. Mesmo assim, do casal Maria Antonieta e Pietro Ubaldi nasceram 3 filhos: Vicenzina, desencarnada aos 2 anos de idade em 1919, Franco, morto em 1942 na Segunda Guerra Mundial, e Agnese, falecida em São Paulo em 1975. Aos poucos, Pietro Baldi foi abandonando a riqueza, deixando-a por conta do administrador de confiança da família. Após 16 anos de enlace matrimonial, em 1927, por ocasião da desencarnação de seu pai, ele fez o voto de pobreza, transferindo à família a parte dos bens que lhe pertencia. Aprovando aquele gesto de amor ao Evangelho, Cristo lhe apareceu. Isso, para ele, foi a maior confirmação à atitude tão acertada. Em 1931, com 45 anos, Pietro Baldi assumiu uma nova postura, estarrecedora para seus familiares: a renúncia franciscana. Daquele ano em diante, iria viver com o suor do seu rosto, renunciando todo o conforto proporcionado pela família e pela riqueza material existente. Fez concurso para professor de inglês, foi aprovado e nomeado para o Liceu Tommaso Campaglia, em Módica, na Sicília, região situada no extremo sul da Itália, onde trabalhou somente 1 ano letivo. Em 1932, fez outro concurso e foi transferido para a Escola Média Estadual Ottaviano Nelli, em Gubbio, ao norte da Itália, mais próximo da família. Nessa urbe, também franciscana, ele trabalhou durante 20 anos e fez dela a sua segunda cidade natal, vivendo num quarto humilde de uma casa pequena e pobre, pensão do casal Norina e Alfredo Pagani, Rua del Flurne, número 4, situada na encosta da montanha. A vida de Pietro Baldi teve 4 períodos distintos, conforme relatado no livro Profecias, no capítulo Gênese da segunda obra. O primeiro, dos 5 aos 25 anos, período de formação. O segundo, dos 25 aos 45 anos, período de maturação interior, espiritual, na dor. Terceiro, dos 45 aos 65 anos,
período da obra italiana, produção conceitual. Quarto, dos 65 aos 85 anos, período da obra brasileira, realização concreta da missão. Segunda parte, o missionário. Na primeira semana de setembro de 1931, depois da grande decisão franciscana, Cristo novamente lhe apareceu, e desta vez acompanhado de São Francisco de Assis. Um à direita e outro à esquerda fizeram companhia a Pietro Baldi durante 20 minutos em sua caminhada matinal na estrada de Colle Umberto. Estava, portanto, confirmada a sua posição. Em 25 de dezembro de 1931, chegou-lhe de improviso a primeira mensagem, a mensagem de Natal. Por intuição, ele sentiu, estava aí o início de sua missão. Outras mensagens surgiram em novas oportunidades, todas com a mesma linguagem e conteúdo divino. No verão de 1932, começou a escrever a Grande Síntese, a qual só terminou em 23 de agosto de 1935, às 23 horas local. Esse livro, com 100 capítulos, escrito em 4 verões sucessivos, foi traduzido para vários idiomas. Somente no Brasil já alcançou 15 edições. Grandes escritores do mundo inteiro opinaram favoravelmente sobre a Grande Síntese. Ainda outros compêndios, verdadeiros mananciais de sabedoria cristã, surgiram nos anos seguintes, completando os 10 volumes escritos na Itália. Primeiro, Grandes Mensagens. Segundo, a Grande Síntese, síntese e solução dos problemas da ciência e do espírito. Terceiro, As Noures, técnica e recepção das correntes de pensamento. Quarto, Ascese mística. Quinto, História de um homem. Sexto, Fragmentos de pensamento e de paixão. Sétimo, a nova civilização do terceiro milênio. Oitavo, problemas do futuro. Nono, ascensões humanas. Décimo, Deus e universo. Com este último livro, Pietro Baldi completou a sua visão teológica, além de apresentar profundos ensinamentos no campo da ciência e da filosofia. A Grande Síntese e Deus e Universo formam um tratado teológico completo, que se encontra ampliado, esclarecido mais pormenorizadamente em outros volumes escritos na Itália e no Brasil, a segunda pátria de Ubaldi. O Brasil é a terra escolhida para ser o berço espiritual da nova civilização do terceiro milênio. Aqui vivem diferentes povos, irmanados, independentes de raças ou religiões que professem. Ora, Pietro Baldi exerceu um ministério imparcial e universal, e nenhum país seria tão adaptado à sua missão quanto a nossa pátria. Por isso, o destino quis trazê-lo para cá e aqui completar a sua tarefa missionária. Nesta terra do Cruzeiro do Sul, ele esteve em 1951 e realizou dezenas de conferências de norte a sul, de leste a oeste. Em 8 de dezembro do ano seguinte, desembarcaram no Porto de Santos Pietro Baldi, acompanhado da esposa, filha e 2 netas, Maria Antonieta e Maria Adelaide, atendendo a um convite de amigos de São Paulo
para vir morar neste imenso país. É oportuno lembrar que Ubaldi renunciou aos bens materiais, mas não aos deveres para com a família, que se tornou pobre porque o administrador, primo de sua esposa, dilapidou toda a riqueza entregue a ele para gerenciá-la. Em 1953, Pietro Baldi retornou à sua missão apostolar e, continuando a recepção dos livros, recebeu a última mensagem da nova era, em São Vicente, no edifício Iguaçu, na Avenida Manuel de Nóbrega, 686, apartamento 92. 2 anos depois, transferiu-se com a família para a Praça 22 de Janeiro, 531, apartamento 90 do edifício Nova Era. Coincidência que nos remete à mensagem escrita no edifício anterior. Em seu quarto, naquele apartamento, ele completou a sua missão. Escreveu em São Vicente a segunda parte da obra, chamada Brasileira, porque escrita no Brasil, composta pelos volumes 11º, Profecias, 12º, Comentários, 13º, Problemas Atuais, 14º, O Sistema, Gênese e Estrutura do Universo, 15º, A Grande Batalha, 16º, Evolução e Evangelho, 17º, A Lei de Deus, 18º, A Técnica Funcional da Lei de Deus, 19º, Queda e Salvação, 20º, Princípios de uma Nova Ética, 21º, A Descida dos Ideais, 22º, Um Destino Seguindo Cristo, 23º, Pensamentos, 24º, Cristo. São Vicente, São Paulo, célula máter do Brasil, foi a terceira cidade natal de Pietro Ubaldi. Aquela cidade praiana tem um longo passado na história de nossa pátria, desde José de Anchieta e Manuel da Nóbrega até o autor de A Grande Síntese, que viveu ali o seu último período de 20 anos. Pietro Ubaldi, o mensageiro de Cristo, previu o dia e o ano do término de sua obra para o Natal de 1971, com 16 anos de antecedência. Ainda profetizou que sua morte aconteceria logo depois dessa data. Tudo foi confirmado. Ele desencarnou no Hospital São José, quarto número 5, aos 30 minutos do dia 29 de fevereiro de 1972. Saber quando vai morrer e esperar com alegria a chegada da irmã morte é privilégio de poucos. O arauto da nova civilização do espírito foi um homem privilegiado. A leitura das obras de Pietro Ubaldi descortina outros horizontes para uma nova concepção de vida.